A leitura, amados irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar a Cristo, a palavra final, a decisão eterna, o pendor da balança. Jesus, ele conta uma história aqui. Muitos chamam esta passagem de parábola, até mesmo em alguns títulos na Bíblia, né? Lembrando que os títulos, eles não estão nos originais, né? As pessoas colocam, né, nas traduções da Bíblia para facilitar a consulta. Mas provavelmente, não podemos afirmar também que não é uma parábola, tá? Mas provavelmente não é uma parábola. Por quê? Porque nas parábolas que Jesus contava, Jesus não colocava nome aos personagens. E aqui, um dos personagens tem nome, que é o caso do mendigo, né? Então ele fala o rico e o Lázaro, que era o mendigo, né? Então, o mendigo aqui ele aparece com o nome. Então, muitos teólogos admitem, né, que provavelmente não é uma parábola, tá? Mas seja como for, se é parábola ou não, encontramos realidades da vida após a morte na construção desse texto aqui. Olha que interessante, uma abordagem, esse texto aqui, o que nós podemos ver aqui? Uma abordagem da vida secular antes da morte e uma abordagem da vida eterna após a morte. Em duas perspectivas. Da perspectiva do rico, como ele viveu a sua vida secular, nos anos mais áureos da sua vida, nos melhores momentos da sua vida, né? E como Lázaro viveu a sua vida secular. Uma vida difícil, muito difícil, né? Tinha que ser um esmoler, ele necessitava pedir esmolas. E também, depois da morte física, a perspectiva da vida eterna, tanto da questão daquele que viveu de forma regalada, os melhores dias da sua vida, e daquele que teve uma vida difícil, precisando das esmolas. Nós vemos aqui no texto que Lázaro foi para o que Jesus chamou aqui de seio de Abraão, e o rico para o inferno de tormentos. Nós vemos que aconteceu isto nessa história, tá?
Antes da morte, o mendigo não podia, por si só, mudar a sua situação, porque ele era um doente físico. Ele era cheio de úlceras e feridas. O único alívio que ele tinha era quando os cães vinham lamber as suas feridas. Ele possuía uma doença física que o impedia de granjear o seu próprio sustento. Naquela época, uma pessoa nessa condição, ela não podia trabalhar com nada. As pessoas tinham medo de se contaminar, né? E ficarem contagiadas com aquelas doenças. Então, só restava para ele esmolar, ficar pedindo esmola. Então, ele encontrou um rico, e a palavra aqui, Jesus fala que ele jazia à porta daquele homem rico. Ele falou, olha, isso aqui é uma família abastada, tem um homem rico aqui, eu vou ficar por aqui, quem sabe ele me auxilia. Então, a vida dele, antes da morte, ele não podia mudar a sua própria situação, porque ele era um doente físico. Antes da morte, o rico poderia mudar em parte a situação do mendigo. Ele não poderia curar o mendigo, talvez, mas ele poderia, ao menos, tornar a vida do mendigo mais suportável. Mas ele não fazia isso. Por quê? O mendigo estava doente fisicamente. O rico estava doente espiritualmente. Ele estava corrompido pela avareza. Aquela avareza o deixava cego. E diante dos olhos de Deus, para o futuro após a morte, quem era miserável de fato era o rico. Porque o rico estava totalmente contaminado pela avareza. Então, embora ele pudesse tornar um pouco mais suportável a vida do mendigo, ele não fazia isso. A palavra de Deus diz que ele vivia vestido de púrpura, regaladamente, todos os dias, né? Então veja algumas regras determinadas por Deus, muito interessantes. E note também, irmãos, que existe aqui um paralelo desse texto com a carta aos Gálatas, embora o contexto da carta aos Gálatas seja outro, né? Mas existe aqui um paralelo de algumas informações que o apóstolo Paulo dá aos Gálatas que tem a ver com essa passagem aqui, tá? Então vamos ver algumas regras determinadas por Deus. Primeiro, não é a riqueza nem a pobreza que define o futuro para o céu ou para o inferno. O rico foi para o inferno pelos seguintes motivos. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque eu selecionei aqui 3 motivos. O primeiro, ele dedicou a sua vida aos prazeres, às regalias e aos privilégios pessoais. Veja aqui no verso 19 do texto que lemos do capítulo 16, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias, se regalava esplendidamente. Esse homem vivia para si mesmo. O seu Deus era o seu próprio ventre. O objetivo da sua vida era o seu bem-estar pessoal. E ele se regalava, né? Essa palavra regalo tem a ver com presentear. Então, ele se presenteava a si mesmo com as coisas que ele desejava. E como ele era um homem muito rico, ele tinha condições de ter praticamente tudo que o seu coração exigisse. Tudo que seus olhos vissem, tudo que ele desejasse. Então, ele fundamentou a sua vida nesta ilusão das riquezas e desse poder aparente que ele teve por uma quantidade de tempo. O Senhor Jesus aqui, ele não informa quanto tempo esse rico viveu dessa forma. O que ele informa é que ele viveu dessa forma, mas aquilo um dia acabou. E aí então, ele vivia dessa forma, tá? Veja o que diz aqui na carta aos Gálatas. Eu vou até deixar marcado a carta aos Gálatas aqui, porque vamos recorrer ali, né? Veja o que diz aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versos de 1 a 6. Perdão, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Veja o primeiro motivo que levou esse rico para o inferno. Não foi porque ele era rico, mas foi onde ele colocava o coração dele e a forma que ele vivia. Veja o verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E quando ele fala de Deus não se zomba, ele fala o porquê que de Deus não se zomba. Primeiro, obviamente não está aqui, mas primeiro porque Deus é santo, né? Podemos lembrar até o 5º mandamento, mas ele explica um motivo aqui, porque de Deus não se zomba. Porque Deus decretou uma lei irrevogável, uma lei imutável, uma lei que ninguém consegue alterar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então não adianta o homem plantar cebola e querer colher morangos. Isso não vai acontecer. Porque Deus determinou uma lei aqui que vai se cumprir. Aquilo que o homem plantar, aquilo que ele semear, aquilo que ele passar a vida semeando, ele vai colher. Irmãos, isso é tão real, isso é tão fato, que nós podemos observar isso pelas leis da botânica, pelas leis da física. Nós podemos observar isso pela experiência humana na existência. Se o homem ficar planejando algo na sua mente, se ele ficar pensando em algo que não seja bom, e ficar pensando, mesmo que ele fale, olha, eu penso nisso, mas eu nunca vou fazer. Se ele ficar alimentando aquele pensamento, um dia aquilo vai ser semeado, aquilo vai ser cultivado, aquilo vai se fortalecendo na mente dele. Muitas vezes demora anos, mas um dia ele vai cumprir aquilo. É assim que acontece os adultérios, é assim que acontece os abandonos, é assim que acontece as brigas, é assim que acontece as desavenças. As pessoas vão alimentando na mente algo, e um dia aquilo vai brotar. Aquilo vai acontecer. Então, irmãos, ele fala aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que você está semeando hoje, nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Agora, olha só, por que esse rico ele foi para o inferno? Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, aquilo vai se corromper, aquilo vai se consumir, aquilo vai acabar, vai trazer um erro ali, vai trazer uma corrupção, tá? Agora preste bastante atenção, mas o que semeia para o Espírito, irmãos, não são poucas as pessoas que pensam, que entendem esse versículo como o Espírito dela. Não é o Espírito dela, é o que semeia para o Espírito Santo. Está falando aqui do Espírito Santo. Se você, talvez na sua Bíblia, provavelmente vai estar Espírito com letra maiúscula aí, tá? Então, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então tem dois grupos de pessoas aqui, o que vive para si mesmo e o que vive para Deus. O que semeia para si mesmo e o que semeia para Deus. Veja por que esse rico se perdeu. Ele poderia ser rico e ser salvo, se ele semeasse para o Espírito e não para a carne. E ainda diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E diz mais, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos fazer o bem, nós vamos fazer o bem para nós aqui, os da família da fé. Certo? Eu não posso desviar os meus recursos, deixar alguém aqui passando uma privacidade para cuidar de alguém lá. Se eu tiver condições de cuidar daqui e cuidar de lá, eu vou fazer as duas coisas. Mas em primeiro lugar, os da família da fé. Então por isso que é inadmissível uma igreja onde exista alguém, uma pessoa, passando algum tipo de provação e necessidade. Isso não pode acontecer. Senão não é igreja, né? Então façamos o bem a todos, mas em primeiro lugar para os domésticos da fé. A segunda coisa que eu vejo aqui que esse rico se perdeu, não por ser rico, mas porque ele era egoísta e sem misericórdia. O verso 21, lá de Lucas 16,
ele vai dizer que o rico, que o pobre, o mendigo, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veja só, esse rico, ele não dava nada para esse homem, para esse pobre que estava lá, ele não ajudava ele em nada, né? Mas, Gálatas 6:23, ainda vem dizer aqui, ó. Gálatas 6, eu marquei errado o versículo, peço perdão aos irmãos, tá? Verso 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Levai as cargas uns dos outros. Aquele homem não dava um pedaço de pão para aquele mendigo. E aquele mendigo desejava comer das migalhas daquele homem. Nós vemos que na vida futura, a vida após a morte, aquele homem que não dava nada para aquele mendigo, o mendigo desejava comer as migalhas que caíam na mesa dele. Aquele homem estava rogando para Abraão que pedisse que aquele mendigo colocasse o dedo na água e colocasse sobre seus lábios para tentar refrescá-lo um pouco. Agora quem implorava era o rico. E também o terceiro motivo pelo qual ele se perdeu, que não era a riqueza, e eu considero o principal motivo que ele se perdeu, é que ele desprezava as Escrituras. Veja aqui o verso 30 da conversa aqui do capítulo 16. Mas ele insistiu, verso 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando ele pediu, fala para Lázaro e fala com os meus irmãos. Abraão falou, mas ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Moisés e os profetas significa as Escrituras e os pregadores das Escrituras. Moisés porque a lei, Deus deu a lei, os mandamentos para Moisés. E os profetas falavam a respeito da profecia de Deus, né? Então, quando ele pede isso, Abraão fala, seus irmãos têm a lei, tem Moisés e tem os profetas, ouçam eles, né? Mas aí aquele homem insistiu, não, pai Abraão, não, isso não nos interessa, nós não queremos as Escrituras, nós não queremos a lei e os profetas, nós queremos algo extraordinário, nós queremos algo sobrenatural. Não, as Escrituras, os meus irmãos não estão nem aí para as Escrituras, move alguma coisa sobrenatural para eles crerem. Mas não foi assim que Deus determinou. Deus determinou que a mensagem do Evangelho fosse pregada pelas Escrituras e para aqueles que vão e pregam as boas novas do Evangelho. E Abraão, então, diz negativamente que aquilo não vai acontecer. E aqui em Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 9, diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Você foi chamado na graça de Cristo, mas agora você não quer mais as Escrituras. As Escrituras para você é um tédio, é cansativo, você quer movimento, você quer sobrenatural, você quer extraordinário, você quer alguma coisa a mais. Só as palavras não é suficiente. Não é suficiente. Você quer novidades. E aqui, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Admira-me que esteja... Está falando os Gálatas tinham essa postura, né? Eles se afastaram do Evangelho da graça pelo qual eles foram chamados, atraídos para Cristo. E começaram então a se envolver com os judaizantes que pregavam um falso ventre de doutrina. Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho é suficiente, irmãos. O que vai nos salvar é o Evangelho. Graças a Deus pelo Evangelho. Qualquer outro tipo de manifestação, o Evangelho, ele se resume à grande mensagem, a principal mensagem, que é Cristo. Mas ainda, verso 8, que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Anátema é uma espécie de maldição, é uma palavra que fala maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vai além
daquele que recebesse seja anátema. E o que o rico estava pedindo para Abraão? O rico já estava em tormentos no inferno. Em vez de se quebrantar, irmãos, e reconhecer e falar: Pai Abraão, peça a Deus que abra os olhos espirituais dos meus irmãos. Ele não reconheceu. Pede para o Lázaro aparecer lá e falar com eles. Não, eles têm as escrituras dos profetas. Não, isso não, Pai Abraão. Isso não, mesmo estando no inferno. Olha como Deus é justo. Ninguém vai estar no inferno arrependido, irmãos. Tem pessoas que falam assim: se a pessoa pudesse sair do inferno, agora ela vai glorificar a Deus, porque ela está arrependida. Não vai. Paul Washer, ele falou uma vez, falou assim, se Deus abrisse a porta do inferno, isso não vai acontecer. Mas se Deus abrisse a porta do inferno, aquelas pessoas sairiam de lá blasfemando contra Deus. Porque o coração seria impenitente. Não estaria glorificando a Deus. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, diz que mesmo os fenômenos acontecendo, e mesmo o juízo de Deus acontecendo, ainda assim aquelas pessoas não davam glória a Deus. Blasfemavam, mas não davam glória a Deus. Então é isso que Jesus está ensinando sobre esse rico que está em tormentos. As escrituras não. Os profetas não. Manda um sobrenatural lá para eles, Pai Abraão. Então, nem em momentos de tormento, ele se quebrantou. Foi por isso que ele se perdeu. Por rejeitar as escrituras, por não fazer o bem e por passar uma vida inteira semeando na sua própria carne, semeando corrupção sobre si mesmo. Lázaro foi para o céu, não porque ele era mendigo ou pobre, mas por esses 3 motivos também que eu guardei aqui. O nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Isso quer dizer, já expliquei para os irmãos em outras vezes, né, que o nome era a mãe que dava, na cultura judaica, né? Não sei se ainda é assim hoje, não tenho conhecimento. Nos tempos de Cristo, até antes, era a mãe que dava o nome, a mãe que escolhia o nome. E o nome para o filho era a primeira bênção que o filho recebia. Era o nome, tá? Então é por isso que os nomes judaicos, eles têm significados, né? Muitos abençoando os filhos, tá? Então, pelo nome dele ser Lázaro, nós vemos que a mãe dele era de cultura do povo de Deus. E ela diz, o nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda, tá? Então isso mostra que sua mãe confiava em Deus. E o povo de Deus ensinava e ensina as escrituras para os seus filhos até hoje. O povo de Deus, ele não está nesse movimento cultural que tem hoje em dia, que fala, espera crescer para ele decidir. Não, Deus não muda. E o povo de Deus continua servindo o mesmo Deus. Veja aqui, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. O texto é mais longo, né? Mas como a gente não tem tempo, Deuteronômio 6, de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Hoje em dia, a sociedade não aceita uma palavra dessa. Não, mas como assim vai inculcar no filho? O filho que tem que escolher, né? Mas é o seguinte, você não vai esperar um bebezinho escolher se ele quer uma madeira quente ou morna, né? Você vai alimentar ele, não vai? Senão ele vai morrer, não é isso? Você vai alimentar ele. Então diz aqui, ó, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua porta, nas casas por onde passares. Então, irmãos, a mãe de Lázaro, com certeza, se colocou esse nome nele, essa mãe ensinava, isso é uma suposição, mas é o que nós achamos, que ela ensinava as escrituras para ele. E mesmo ele tendo uma vida de tormentos, ele era alguém que Deus ajudaria ele, tá? Foi levado por anjos, veja o verso 22. Aconteceu de morrer o rico, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Né? O verso 22. Isso é a mesma coisa que aconteceu com Enoque. Está lá, não vamos ler, mas em Gênesis 5, 24. Né? Todos os salvos, todos, que são levados por anjos, são salvos por Cristo. Em Gálatas 2, 16